Boa tarde e bem-vindos a mais uma entrevista de JETV, desta feita com o economista, professor universitário e ex-ministro das Finanças, Fernando Teixeira dos Santos, qual aproveito para agradecer a sua presença. Muito obrigado, desde já. E sem mais demoras, se pudermos avançar para o tema da nossa entrevista, eu ia já pedir aqui ao professor, em jeito de entrada, que avaliação faz do crescimento registrado pela economia portuguesa no ano passado, que foi, olhando para as séries históricas, assinalável, mas também no contexto da recuperação de uma pandemia. Boa tarde a todos e obrigado pelo convite. Tenho muito gosto em fazer esta entrevista convosco e respondendo à sua questão, eu considero que o crescimento da economia portuguesa o ano passado foi um crescimento assinalável, tendo principalmente em conta a difícil conjuntura que vivemos a nível mundial e muito especialmente a nível europeu, resultante da contração do consumo, da degradação das expectativas, da desaceleração de investimento que tivemos em consequência do conflito que se iniciou, vai agora fazer um ano, na Ucrânia, com a invasão da Rússia. É certo que estamos num período de recuperação de pós-pandemia. Partimos de uma base baixa de crescimento, causada pela pandemia, foi de facto a maior quebra de crescimento que nós tivemos em muitas décadas, eu diria praticamente desde que há registro de estatísticas sobre essa matéria, terá sido a quebra mais acentuada do PIB que se registrou no nosso país, e sem dúvida que nos anos seguintes, naturalmente, nós vamos assistir a uma recuperação, que já foi uma recuperação significativa em 2021, que naturalmente também se seguiria em 2022, mas que poderia ter sido muito prejudicada com essa conjuntura de conflito armado. E que, contrariamente ao que aconteceu noutras economias europeias, Portugal conseguiu resistir e isso dever-se-á, sem dúvida, por um lado, ao nosso posicionamento geográfico. Estamos relativamente longe do teatro do conflito que nos tem vindo a preocupar e a afligir a todos neste último ano. Por outro lado, também, houve um conjunto de políticas que permitiram mitigar o impacto da inflação, quer ao nível das empresas, principalmente das empresas que são mais consumidoras de energia e que naturalmente mais sofreriam o impacto do aumento dos preços da energia, e também das famílias mais carenciadas. Portanto, eu creio que todos esses fatores permitiram retardar a quebra do crescimento, mas é uma quebra do crescimento que nós vamos agora assistir, e já começámos a assistir gradualmente ao longo de 2022, e que vai, sem dúvida, condicionar muito a economia portuguesa neste ano de 2023. Precisamente, olhando já para 2023, perspectivas é que tem para a economia portuguesa este ano e já agora também para a economia da zona euro, para onde as apostas numa recessão tiveram em alta, parecem ter acalmado no final do ano, mas agora voltaram em força. Eu, acima de tudo, daria uma palavra de alguma cautela perante algum sentimento de otimismo, quero dizer, a que se tem assistido mais recentemente, porque, de qualquer modo, nós, quer a nível nacional, quer a nível europeu, vamos ser confrontados com uma desaceleração significativa do crescimento e com a manutenção de uma taxa de inflação
ainda elevada durante 2023 e com taxas de juro que foram elevadas pelo Banco Central Europeu e que continuarão a ser também elevadas, pelo menos é essa a expectativa durante esta primeira metade do ano. E, portanto, isto não é um cenário que possamos dizer muito positivo para a economia. É sim, é verdade, é um cenário melhor do que aquele que se temia há uns meses. Há uns meses, o risco de recessão era um risco que era percebido como sendo mais sério. Temia-se, por exemplo, que, em particular, duas economias significativas a nível europeu, o caso da Alemanha e o caso da Itália, pudessem entrar em recessão no final de 2022, e com efeito, isso não aconteceu. Tiveram crescimentos positivos e as perspectivas para a economia europeia para este ano, que poderiam ser de recessão há uns meses, de alguma forma foram afastadas, dada o melhor desempenho de várias economias europeias, principalmente, há que o reconhecer, da Alemanha, que é um peso pesado na economia europeia. Dito isto, o risco de recessão ainda existe, quer dizer, nós não estamos livres de sermos confrontados com choques que serão sempre inesperados, como é evidente, que possam comprometer esse desempenho das nossas economias. Podemos ser confrontados com uma escalada da guerra que venha deteriorar a situação económica a nível europeu e as perspectivas dos consumidores, dos investidores em geral, com um impacto também muito significativo no domínio energético, porque, apesar de tudo, a Rússia continua a ser um importante fornecedor, principalmente de gás natural. A Europa desenvolveu uma estratégia, eu diria, inteligente e eficaz de reduzir essa dependência e de proteger a Europa do pior nesse domínio, mas, de qualquer modo, ainda estamos expostos no domínio energético ao fornecimento da Rússia e se algo se agravar seriamente nesse domínio, nós iremos sofrer consequências. A manter-se, eu diria, este cenário de referência de que vamos ter um conflito que se vai manter mais ou menos nos termos em que temos vindo a assistir nos últimos meses, aqui e acolá, com alguma intensidade acrescida, como é que é dizer, passo a expressão, parada-resposta de um lado e do outro, no âmbito de conflito, mas dentro deste cenário, onde a gravidade do conflito está relativamente contida, e se não tivermos nada a nível internacional, ou a nível europeu mais especificamente, que venha perturbar muito este panorama, as perspectivas, como eu dizia, são agora um bocadinho melhores que eram há uns meses, mas de qualquer modo são perspectivas que vão continuar a ter consequências negativas nas famílias e nas empresas. A economia não crescendo tanto, os rendimentos não vão crescer também de forma significativa, e a inflação, ao manter-se elevada, vamos continuar a sofrer o impacto que a inflação elevada tem no poder de compra dos nossos rendimentos e a afetar os orçamentos familiares. Neste contexto de subida de taxas de juros, Portugal apresenta-se como um dos países, em teoria, mais vulneráveis por um lado, pelo grande endividamento das empresas portuguesas, mas também pela grande preponderância de uma taxa variável nos créditos à habitação das famílias. Preocupa-lhe os efeitos desta subida de juros na economia portuguesa e, em caso afirmativo, de que lado é que lhe parece haver mais vulnerabilidades, do lado das empresas ou das famílias? Sem dúvida que esta subida de juros é preocupante
com consequências, conforme refere, quer nas empresas, quer nas famílias. Recordando, para lhe poder responder com alguma base, eu diria, de informação sólida, recordando uma análise que foi feita há um par de meses pelo Banco de Portugal, dos impactos, quer da inflação, quer da subida das taxas de juros, quer nas empresas, quer também nas famílias, parece-me que temos que nos preocupar mais com o impacto nos orçamentos familiares e muito especialmente nas famílias de mais baixos rendimentos. A análise que tem vindo a ser feita mostra que no lado das empresas, o indicador que normalmente é utilizado tem a ver com o peso dos encargos financeiros das empresas no EBITDA que elas próprias geram. E este rácio vai aumentar. Mas vai aumentar não porque haja um mau desempenho das empresas, porque o seu EBITDA e a sua capacidade de gerar rendimento vai ser comprometida, mas porque há, naturalmente, um aumento dos encargos financeiros devido às taxas de juros. Mas, de qualquer modo, as empresas, ao longo destes anos, conseguiram reforçar a sua solidez financeira, reforçar o nível de capitais próprios estão têm um ponto de partida, uma situação de partida que lhes dá a capacidade para acomodar este agravamento, sem gerar grandes dificuldades. Portanto, é evidente que estamos a falar em termos médios, não é? Em termos médios. Claro. Haverá sempre empresas que estão ou poderão estar em situações mais frágeis e que vão sofrer mais esse impacto. Mas, em termos médios, no geral, o diagnóstico é o de que as empresas estarão numa situação financeira que lhes permite enfrentar esta situação mais exigente no domínio financeiro. Sem dúvida, gerará algumas dificuldades, necessidade de ajustamento, sem dúvida. Mas não é algo que se possa dizer muito preocupante no sentido de se poder refletir num aumento considerável do incumprimento das empresas face aos seus credores, em particular face à banca. No caso das famílias, o que acontece é que as famílias de mais baixos rendimentos, e em particular os agregados familiares que tenham um rendimento médio mensal abaixo dos 2.000 euros, isto em termos de rendimento familiar, essas vão sentir um impacto negativo no seu orçamento familiar que é significativo. E, portanto, se as outras famílias com rendimentos médios mais elevados terão maior capacidade para acomodar o encarecimento do crédito, o mesmo já não se pode dizer das famílias nessa situação de rendimentos mais baixos. E daí que, no meu entender, se justificaria este ano serem adotadas medidas de apoio ao rendimento familiar do género daquelas que foram adotadas o ano passado e que foram focadas essencialmente neste tipo de famílias mais carenciadas. Porque também temos de ter consciência que o impacto do aumento dos juros vai ser essencialmente sentido este ano. Os juros começaram a aumentar o ano passado, mas vai ser verdadeiramente em 2023 que o maior impacto do aumento dos juros se vai fazer sentir nos orçamentos familiares. E acho que há que estar atento a essas famílias que
que se confrontarão com dificuldades. Por outro lado, tem havido alguns elogios à banca de uma maior resistência a esta possibilidade de incumprimentos e a rácios muito mais saudáveis do que se verificava há 15 anos atrás. Partilha desta visão e também se sente mais reconfortado com a banca? Sim, desde a crise financeira global, de há cerca de 15 anos, conforme refere, 2008, 2009, que nos afetou, e com todas as consequências que teve no setor bancário, à escala internacional e também a nível nacional, obrigou, por um lado, a adoção de regras mais exigentes na gestão de risco dos bancos. Portanto, os bancos estão sujeitos a uma regulamentação e a uma supervisão mais exigente nesse domínio, o que tem evitado que eles se exponham a maiores riscos. E, por outro lado, os próprios bancos foram obrigados a aumentar os seus rácios de capital, portanto, a reforçar os seus capitais e, portanto, têm maior solidez financeira. E de qualquer modo, não temos vindo a assistir a incumprimentos ou a situações sérias de incumprimento ou preocupantes que ponham em causa essa solidez financeira dos bancos. Portanto, até ao momento, no geral, este agravamento dos juros tem vindo a ser acomodado pelas famílias sem assistirmos a um aumento significativo dos incumprimentos ou até mesmo da renegociação dos seus créditos. Haverá certamente situações que sempre existem, mas não tem dimensões que possamos considerar constituírem até ao momento um risco sério a essa solidez das instituições. Por outro lado, também gostaria de referir que, e isso também dita-me a experiência que tenho, os bancos também não estão interessados em que essas situações de incumprimento ocorram. Portanto, eles também serão uma parte interessada em dialogar com os seus clientes e encontrar soluções para que esse incumprimento não ocorra, não é? Portanto, eles não têm interesse em que essas situações de facto se concretizem, não é? Olhando já um bocadinho para o próximo ano e prevendo precisamente algumas dificuldades no consumo interno, na procura interna, que tem sido dos principais motores da recuperação económica recente, o governo coloca o foco nos próximos anos no investimento como principal motor como principal motor do crescimento. Mas tem havido execuções consecutivamente bastante baixas dos montantes orçamentados. Parecem execuíveis os objetivos de médio prazo em termos de investimento que o governo coloca? Eu, neste momento, acho que ainda será prematuro dizer ou ser muito taxativo com afirmações do género de que o governo não vai cumprir os objetivos a que se propôs para os próximos anos. Agora, sem dúvida que é preocupante esta lentidão a que temos vindo a assistir no arranque principalmente do PRR, mas agora temos o programa, o 2030, que também está agora a arrancar, mas normalmente estes processos são morosos no seu arranque e também quero acreditar que a conjuntura que vivemos há um ano a esta parte, com o agravamento de custos que houve, que muitos projetos tenham tido necessidade de serem revisitados e reanalisados e refeitos para acomodarem essas alterações que tivemos
nos mercados, que se traduzem em encarecimento de materiais e dificuldades até de fornecimento de materiais, etc, etc. Esse também poderá ter sido um fator que contribuiu para o atraso no andamento de muitos projetos. Agora, sem dúvida que é importante haver uma aceleração do grau de execução. Creio que o Governo tem recebido já muitos recados dos mais variados quadrantes políticos e responsáveis políticos. Estou a pensar, por exemplo, dos apelos que o Sr. Presidente da República tem feito neste domínio. Eu creio que o Governo está ciente da importância da execução desses programas. Creio que o Governo será o primeiro interessado em que as coisas corram bem, não tenho dúvidas quanto a isso. Agora, de facto, vai ter de diagnosticar bem a situação, no sentido de identificar quais serão os fatores de bloqueio e que estão a impedir uma maior rapidez na execução desses programas e conseguir dar-lhes maior celeridade. Por outro lado, também a iniciativa privada e a parte privada terá o seu papel aqui a desempenhar nesse domínio, mas sem dúvida que o Governo tem um papel fundamental, tanto mais que grande parte dos dinheiros, em particular do PRR, são dinheiros que estão afetos a entidades públicas e ao setor público. Precisamente nesse contexto de subida de custos, aliado também a uma subida das taxas de juros, parece-lhe que o potencial transformador, como Bruxelas gosta de apelidar, do PRR se pode perder um bocadinho com uma menor capacidade de aplicação, visto que os custos aumentam logo, o montante acaba por significar menos projetos? Sem dúvida que esse poderá ser um problema, quer dizer, isso poderá arrefecer algum ímpeto transformador que tem existido, e o encarecimento, quer dos materiais, as dificuldades de fornecimento, o encarecimento do financiamento, sem dúvida que não são boas notícias, não é? Agora, como se trata de um programa de médio prazo, temos que acalentar um pouco a esperança de que esta situação, que é uma situação conjuntural, se possa normalizar e essas nuvens, chamemos-lhe assim, se dissipem e as coisas venham a ter outro ritmo e outro andamento. Agora, sem dúvida que estamos perante uma oportunidade, eu diria, única, de levar a cabo transformações importantes, porque o nosso país nos últimos 50 anos não teve muitas vezes governos de maioria e portanto, um governo de maioria é sinónimo de, à partida, condições políticas de maior estabilidade que permite pensar mais a médio prazo numa agenda transformadora, e nunca tivemos um cheque tão generoso vindo da Europa para financiar esse esforço. Portanto, eu acho que estamos perante uma grande oportunidade de se fazerem coisas muito importantes nesse sentido da transformação, em vários domínios, e eu só quero é que, de facto, não falhemos como país nessa oportunidade. E acho, e estou convencido que esse é o desejo de todos os portugueses, não é? Claro. Eu tinha esta pergunta preparada mais para o final da entrevista, visto que é um bocadinho mais política, mas dado que abordou já aí a questão da estabilidade, foi uma das principais vantagens mencionadas por muitos analistas com a maioria absoluta. Neste momento a situação política é um bocado conturbada com todos estes casos e polémicas que têm surgido. Parece-lhe que esta instabilidade poderá minar um bocadinho a capacidade da maioria absoluta de levar de facto a cabo essas reformas, ou parece-lhe que são mais questões
Não, eu acho que vai depender muito da forma como o governo conseguir ultrapassar estes episódios, estas situações que viveu, e eu acho que rapidamente o governo vai ter que virar a página. Portanto, usando a expressão do primeiro-ministro, acho que o governo não pode mais pôr-se a jeito para situações desta natureza e sem dúvida vai ter que se focar numa agenda transformadora que é fundamental para o país, que permita tirarmos partido dos recursos financeiros que nos são disponibilizados. E muito passa pelo governo. Há áreas fundamentais e que têm a ver com a atividade do governo e que são fundamentais para o bom funcionamento da economia, para o reforço da sua competitividade. É evidente que há políticas públicas fundamentais que têm estado no debate político e público, nas áreas da saúde, da educação, mas há uma transformação importante, no meu entender, que tem que ser feita, que tem a ver com o funcionamento da administração pública. Nós temos que modernizar a nossa administração pública, temos que tirar partido das novas tecnologias, há que redesenhar os processos, há que repensar a forma como a máquina pública funciona, no sentido de lhe dar maior celeridade, maior capacidade de resposta e também que consiga fazer isso sendo menos onerosa para os contribuintes. Também há que ganhar eficiência e o PRR pode permitir transformações importantes nesse domínio. Há uma linha de financiamento focada nestas áreas e é fundamental que o Estado avance, porque isso permitirá ao setor privado tirar muito partido de um Estado que funcione melhor, que é muitas vezes um entrave ao andamento de projetos, se o Estado deixar de ser esse entrave, sem dúvida que isso será um grande contributo para um melhor crescimento da economia, para uma maior competitividade da nossa economia. Claro. Olhando também aí para a questão dos privados, havia alguma expectativa quanto a uma baixa do IRC que, por exemplo, o Ministro da Economia pedia que fosse transversal. Isto acabou por não se verificar. Acha que haveria aqui alguma margem de manobra para se ir um pouco mais além? Eu gostaria de ter visto mais ambição do lado do Executivo. Eu creio que a questão da descida dos impostos é cada vez mais um ponto importante na agenda política do país. Agora, parece-me que temos que evitar a todo custo tomar decisões precipitadas nesse domínio. E isto porquê? Porque eu entendo que a tomarem-se decisões no sentido do alívio fiscal, quer ao nível das empresas, quer ao nível das famílias, e estou a pensar muito em particular da classe média, tem que ser sustentável. Isto é, nós temos que ter uma situação de solidez das nossas finanças públicas que deem margem de manobra para uma descida, para um alívio da carga fiscal, mas um alívio que depois que é sustentável. Porque o pior que podia acontecer era nós aliviarmos a carga fiscal e daqui a 2, 3 anos estarmos confrontados com problemas de finanças públicas que nos obriguem a recuar nessa matéria. Portanto, isto gera instabilidade, gera incerteza, e isso é muito nefasto para o setor privado, sejam as famílias, sejam as empresas. Portanto, eu acho importante nós assegurarmos uma situação de finanças públicas suficientemente robusta e estável que nos dê segurança numa decisão dessa natureza. As finanças públicas melhoraram. É evidente que nós sofremos o impacto da pandemia, estamos agora a sofrer o impacto da guerra, dos apoios extraordinários que foi necessário implementar. Há aqui algum grau de incerteza ainda de saber será que vão ser exigidas mais medidas, mais apoios ou não nesta conjuntura de incerteza, e por isso eu posso perceber
alguma cautela em avançar já, poderia eventualmente ser de uma forma precipitada, numa medida dessa natureza. Mas acho que tão cedo quanto possível e o grau de incerteza que ainda nos rodeia se reduza, e tenhamos essa situação que eu referi das finanças públicas. Eu acho que essa é uma decisão que deve ser seriamente ponderada pelo governo, qualquer que ele seja, no sentido de aliviar principalmente a classe média e aliviar as empresas. Mas, sob o ponto de vista da atividade empresarial, se a descida do IRC pode ser uma medida importante, olha que não é menos importante a redução da burocracia, o decidir mais rápido nos dossiês, nas autorizações, nas licenças, etc. Porque, como nós sabemos, o tempo é dinheiro. E quantas vezes nós temos aí as empresas que estão meses e meses e meses à espera de um despacho, de uma licença, para avançarem com projetos. E isso custa muito dinheiro. Ora, se o Estado ganhar eficiência neste domínio, pode dar um grande apoio à atividade económica e às empresas, e que será, se calhar, tão importante quanto será uma descida dos impostos. E que, mais uma vez, voltamos à questão da reforma administrativa e do funcionamento do Estado. Sim. Olhando para alertas aqui de várias instituições, algumas nacionais, como o Conselho de Finanças Públicas ou até mesmo de Bruxelas, há uma preocupação com as garantias contingentes do Estado em algumas linhas de apoio e até mesmo, por exemplo, à TAP ou ao Novo Banco. No caso da TAP, por exemplo, agora volta-se a viver períodos de grande turbulência, por exemplo. Parece-lhe que estas garantias são de facto um risco, ou reformulando, quão ameaçador parecem estas garantias para a saúde das finanças públicas nacionais? Não, são, como diz, são sempre um risco, é uma contingência, e é óbvio que se as garantias tiverem que ser executadas, isso terá um impacto, nas finanças públicas. Mas tudo isso depende muito do desempenho económico. E já falamos sobre isso, o cenário macroeconómico que podemos esperar para este ano não será um cenário de crescimento forte como tivemos o ano passado, mas também não é um cenário recessivo, é um cenário de algum crescimento e portanto, não é de esperar que venha daí um grande agravamento como é que é dizer aqui, a criação de grandes dificuldades para as empresas. É evidente, vão ter que trabalhar num ambiente que vai ser exigente, desafiador, mas não terá necessariamente que chegar a situações em que as garantias tenham que ser acionadas e o risco se transforma verdadeiramente num sinistro, sob o ponto de vista quer da empresa, quer do Estado. Portanto, é um risco que nós não podemos ignorar, mas, dadas as perspectivas de evolução da economia, penso que há que estar atento, mas também não há que ter necessariamente insónias por causa disso. Não? Só aqui em jeito de remate, e olhando para 2023, qual seria o seu principal desejo para a economia portuguesa no próximo ano? Neste ano de 23. Exato. Eu, acima de tudo, o meu desejo era que, confrontados com um cenário de crescimento mais fraco e com uma inflação ainda elevada, o meu desejo é que, no que tem a ver com o mercado de trabalho, nós não assistamos a uma degradação das suas condições de funcionamento. Esse foi um aspecto positivo da economia no último ano.
nós vivemos uma situação no mercado de trabalho onde o emprego se manteve elevado e o desemprego baixo, mas já no final de 2022 começamos a assistir a algum agravamento do desemprego, a uma menor dinâmica no emprego, no nível de emprego, e o meu desejo é que estes sinais não se mantenham e que não se traduzam num sério agravamento da taxa de desemprego e numa quebra ou numa redução do emprego, que é o outro lado da moeda, não é? Outra face da moeda, na nossa economia, porque isso sim representaria um agravamento muito sério das condições de vida de muitos milhares de portugueses. Esperemos que sim. Muito obrigado, professor. Eram estas as questões. Foi um gosto. Muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado também a quem nos seguiu aí em casa. Podem ver estas entrevistas e mais conteúdos no site do Jornal Económico. Uma boa tarde e muito obrigado.